Todos os anos, a indústria global da moda produz centenas de milhões de produtos feitos de couro de vaca. Um material que pode parecer simples à primeira vista, mas que permanece no centro da moda há séculos. Por trás de cada par de sapatos, cada bolsa de luxo e cada peça de couro refinado, existe uma transformação contínua, onde uma superfície natural áspera é cuidadosamente transformada em algo macio, durável e cheio de personalidade. Das vastas fazendas abertas às instalações de processamento que operam 24 horas por dia, a indústria do couro mantém sua essência, transformando algo aparentemente simples na espinha dorsal de um ecossistema de moda que vale centenas de bilhões de dólares. Para entender como esse material manteve sua influência ao longo das gerações, vamos explorar a história que tornou o couro bovino um dos pilares mais duradouros do mundo da moda. Após séculos de uso, o couro de vaca continua sendo um pilar fundamental da indústria da moda global. A cada ano, mais de 3,5 bilhões de metros quadrados de peles são coletados em fazendas no Brasil, Estados Unidos e Índia, os países que dominam o fornecimento mundial. Dessas vastas regiões de criação de gado, a matéria-prima flui para um ecossistema de produção massivo, transformando-se desde calçados e bolsas até móveis de alta qualidade. O peso econômico do setor de couro bovino ultrapassa os 100 bilhões de dólares anualmente, abrangendo tanto as exportações de couro cru quanto os produtos totalmente acabados. Brasil e Estados Unidos lideram o fornecimento, enquanto Itália e China impulsionam o artesanato e o consumo. Como um material durável, natural e renovável, o couro bovino continua a exercer um fascínio atemporal, uma qualidade que o manteve relevante ao longo de milhares de anos e garantiu seu lugar na moda moderna. Das extensas fazendas de gado em grandes regiões de pastagens, o couro bovino é coletado como matéria-prima secundária de alto valor na indústria da carne. Assim que sai da área de processamento inicial, cada pele é estendida e inspecionada quanto à integridade, tamanho, limpeza da superfície e marcas naturais remanescentes. Os compradores utilizam esses critérios para classificar os couros em vários níveis de qualidade, desde grandes peles para mobiliário até pedaços menores destinados a calçados e acessórios. Os lotes aprovados são empilhados em grandes montes, etiquetados com códigos de identificação para rastreabilidade completa e compactados em fardos industriais para evitar danos durante o transporte. Dependendo da escala e da distância, esses fardos são carregados em caminhões pesados ou contêineres especializados e entregues a centros de coleta regionais. Lá, as peles passam por uma verificação final de inventário antes de serem encaminhadas aos curtumes, onde o processo completo de refinamento e aprimoramento começa de fato. No depósito, cada pele crua é espalhada para uma inspeção rápida do nível de umidade e da condição da superfície. Imediatamente depois, é transferida para a área de salga, onde o sal grosso é aplicado generosamente para preservar a estrutura da pele e impedir o crescimento bacteriano durante o período de espera antes do processamento. Cada grande fardo de peles é aberto diretamente dentro da área de trabalho, onde sistemas de ganchos suspensos e guindastes montados sobre trilhos assumem a tarefa de mover as pesadas peles molhadas e escorregadias, materiais muito volumosos para serem manuseados manualmente. Os ganchos suspensos e sistemas de guindastes lidam com a movimentação das peles, pois cada uma pode pesar entre 40 e 100 libras quando molhada. Ao usar equipamentos de elevação, impede-se que as fibras de colágeno se estiquem e ajuda-se a instalação a manter um ritmo de processamento constante, especialmente quando cada turno pode receber de várias centenas a vários milhares de peles cruas. Quando carregadas nos tambores rotativos, a quantidade de material por lote é calculada de acordo com a capacidade máxima do tambor, geralmente de 1 a 6 toneladas de peles úmidas, garantindo que a ação mecânica seja forte o suficiente para limpar sem causar abrasão na superfície. A água é adicionada em etapas controladas, primeiro para dissolver qualquer sal restante e depois para trazer as peles de volta ao seu nível ideal de umidade. Nessa fase, o movimento contínuo do tambor também suaviza a pele externa e solta as raízes do pelo,
permitindo que os produtos químicos depilatórios penetrem mais profundamente e reajam de forma mais uniforme. Na etapa seguinte, tanto a vazão quanto a temperatura são rigorosamente controladas para preservar a estabilidade do colágeno. Conforme o tambor gira, o movimento remove sujeira, proteínas residuais e impurezas superficiais, enquanto equaliza a umidade em toda a pele, uma condição essencial para a penetração química uniforme durante as próximas fases de calagem e depilação. Sob velocidades de rotação padrão, volumes de lote e tempos de ciclo, uma linha de produção pode processar de 15 a 40 toneladas de couros úmidos por dia, dependendo da capacidade da planta. Essa etapa serve como um ponto de verificação de qualidade fundamental. Se o sal permanecer retido, a umidade for irregular ou as impurezas não forem completamente removidas, as etapas seguintes serão propensas a defeitos, tais como inchaço irregular, desempenho de curtimento instável ou absorção de cor irregular. Uma vez que o couro atinja um nível de umidade uniforme após a fase inicial de preparação, ele é transferido para a máquina de descarnar, uma unidade mecânica projetada para remover todo o tecido residual do lado interno da pele. Nessa estação, os trabalhadores puxam cada pele para a mesa de alimentação e a guiam para dentro de um cilindro de lâmina rotativo, calibrado para remover apenas a carne indesejada, a gordura e as fibras conjuntivas, sem danificar a camada de colágeno. Ajustar a folga da lâmina é crucial. Se a lâmina estiver muito funda, corta a fibra. Se estiver muito rasa, deixa excesso de tecido para trás, causando penetração química desigual em estágios posteriores. Além de limpar a superfície interna, o processo de descarne também padroniza a espessura, reduz o peso desnecessário e melhora a absorção química durante as fases de calagem e tratamento enzimático. Em operações industriais, uma única linha de descarne pode processar de 3 a 10 toneladas de peles por hora, dependendo da largura da lâmina e da espessura do couro. Essa etapa é considerada um dos aperfeiçoamentos mecânicos mais cruciais em toda a sequência, pois qualquer desvio aqui pode produzir defeitos impossíveis de corrigir nos estágios seguintes. Após a remoção do tecido restante, a pele é transferida para a área de corte, onde bordas rasgadas, margens finas e seções com espessura instável são corrigidas. Aqui, os trabalhadores usam facas especializadas ou máquinas de corte para refinar todo o perímetro, garantindo que a pele tenha um contorno limpo e eliminando porções excessivas que poderiam causar defeitos durante o curtimento ou o tingimento. O resultado é um couro com formato estável, área útil otimizada e qualidade consistente antes de entrar nos estágios de processamento químico subsequentes. Durante a fase de descalcificação, a pele após a depilação é devolvida ao tambor rotativo para remover os resíduos alcalinos fortes que permanecem profundamente dentro da estrutura da fibra. Quantidades controladas de ácidos fracos ou sulfato de amônio são introduzidas para diminuir gradualmente o pH desde níveis altamente alcalinos até uma faixa neutra. Essa redução no pH faz com que as fibras de colágeno se contraiam em um estado mais estável, enquanto lava qualquer resíduo de cal e produtos químicos de depilação deixados pelos passos anteriores. A taxa de declínio do pH deve permanecer constante, muito rápida e o couro sofre choque nas fibras, muito lenta e as reações subsequentes perdem eficiência. A descalcificação adequada resulta em uma superfície limpa e um couro flexível com estrutura uniformemente aberta, totalmente preparado para o tratamento enzimático que se segue. Imediatamente após a descalcificação, o tambor é carregado com uma mistura de enzimas que reestrutura a rede de fibras. Enzimas proteolíticas penetram nos espaços entre os feixes de colágeno, quebrando proteínas residuais e restos da fase de calagem e abrindo a estrutura da fibra. Assim, o couro fica mais macio e mais responsivo aos produtos químicos. Uma vez que as fibras tenham sido liberadas, uma mistura controlada de sais e ácidos é adicionada para ajustar o pH gradualmente. Essa mudança estabiliza o colágeno, enquanto cria condições ideais para que os agentes curtidores penetrem sem causar encolhimento ou coloração irregular. Dentro de um único tambor,
frequentemente carregado com 2 a 5 toneladas de peles, os agentes curtidores, sejam sais de cromo ou taninos vegetais, são introduzidos em proporções cuidadosamente calculadas. Esses agentes se ligam progressivamente ao colágeno, transformando a matéria-prima em uma estrutura durável e biologicamente estável. Quando a reação de curtimento está quase completa, corantes e óleos especiais são adicionados ao líquido circulante do tambor. Os corantes se difundem uniformemente pelas camadas de fibra, enquanto os óleos migram entre as fibras de colágeno para proporcionar maciez, volume e resistência a amassados. Impulsionada pelo movimento contínuo do tambor, toda a sequência se desenrola como uma transformação suave e interligada, permitindo que grandes lotes de peles alcancem um alto nível de uniformidade e desenvolvam todas as propriedades essenciais necessárias para as etapas de processamento mecânico que se seguem. Quando a pele é retirada do tambor pela primeira vez, retém um nível muito alto de umidade, frequentemente 65 a 70% do seu peso. Nessa fase, a estrutura de colágeno ainda está aberta após o curtimento e o engraxe, tornando o controle imediato da umidade essencial para evitar que as fibras colapsem ou grudem umas nas outras à medida que o couro seca naturalmente. O couro é transferido para a máquina de enxugar, onde 2 grandes rolos de pressão aplicam força uniforme em toda a superfície. Essa pressão é forte o suficiente para expelir a água livre dos espaços entre as fibras, porém cuidadosamente calibrada para não colapsar a abertura do colágeno estabelecida dentro do tambor. Unidades de enxugamento de alta capacidade podem processar centenas de peles por hora, reduzindo a umidade dos níveis de saturação para a faixa ideal de 40 a 50%, mantendo a forma, prevenindo folgas e garantindo que a pele não esteja tão molhada a ponto de rachar. Na etapa seguinte, a água extraída é coletada através de canais de drenagem e filtros grosseiros antes de ser enviada ao sistema de tratamento de águas residuais, prevenindo o acúmulo de óleos curtidores ou resíduos de corantes. O resultado dessa remoção mecânica de água é uma pele em um estado intermediário estável, úmida o suficiente para permanecer flexível, porém seca o suficiente para entrar nas máquinas de dividir e cortar sem distorção. Esse equilíbrio forma a base que permite que todas as operações mecânicas subsequentes funcionem com precisão e consistência. Quando os processos de molhamento estão completos, o couro entra na fase de secagem, um estágio que determina sua planicidade, estabilidade dimensional e capacidade de absorver agentes de acabamento posteriormente. Neste ponto, com a umidade ainda em 40 a 50%, as peles são dispostas horizontalmente e alimentadas em um sistema de secagem a vácuo. Sob pressão reduzida, a água evapora a uma temperatura muito mais baixa do que o normal, permitindo que a pele seque rapidamente enquanto mantém a estrutura do colágeno sem encolhimento ou distorção. Para peles que exigem planicidade e tensão excepcionais, as fábricas empregam secagem por estiramento. A pele é presa a uma estrutura, esticada em múltiplas direções e exposta a um fluxo constante de ar quente que extrai a umidade gradualmente. Com sistemas de secagem industrial, capazes de processar centenas de metros quadrados por hora, as peles emergem uniformemente secas, livres de manchas úmidas localizadas e com uma superfície otimamente plana. O resultado é um couro dimensionalmente estável, totalmente preparado para a fase de amolecimento mecânico, onde a sensação ao toque, a flexibilidade e o caimento natural são restaurados. Quando o couro sai do sistema de secagem, ainda conserva certa rigidez porque as fibras de colágeno foram comprimidas durante a extração de umidade. Por esse motivo, o material entra na fase de amolecimento mecânico, onde barras de batida ou mecanismos de estiramento trabalham a superfície repetidamente para reabrir a estrutura das fibras. Sob impacto controlado, os feixes de colágeno são liberados, recuperando sua elasticidade natural e restaurando a flexibilidade e a sensação tátil que caracterizam o couro genuíno. Em linhas industriais, máquinas de amaciamento podem processar centenas de metros quadrados por hora.
Cada pele é fixada e puxada através de um sistema de placas oscilantes ou braços de batida que aplicam movimento multidirecional, permitindo que o material se estique uniformemente sem distorcer sua forma geral. Como resultado, a superfície torna-se mais flexível, as dobras são minimizadas e o caimento melhora significativamente. Este é um passo crucial para garantir que o couro seja não apenas esteticamente refinado, mas também genuinamente macio ao toque. Um requisito essencial antes de prosseguir para operações finais, como polimento ou revestimento. Na fase final, o objetivo principal é dar ao couro uma camada protetora estável, sem comprometer a flexibilidade de sua superfície. O revestimento é preparado como uma mistura especializada de polímeros, geralmente acrílico ou poliuretano, cuja viscosidade, concentração e nível de adesão são calibrados para cada lote de peles. Essa mistura é aplicada diretamente na superfície do grão, utilizando sistemas de pulverização industrial ou revestimento por rolo, formando uma película fina que cobre o couro uniformemente, preservando a proeminência natural do padrão dos grãos. Imediatamente após a aplicação do revestimento, o couro passa por uma câmara de secagem, onde a película de polímero se liga firmemente às fibras de colágeno subjacentes. Tanto a temperatura quanto o tempo de secagem são rigorosamente controlados para garantir que o acabamento seja suficientemente firme para resistir à abrasão, mas suficientemente flexível para evitar rachaduras quando o couro é dobrado ou curvado. Algumas linhas de produção também aplicam relevo leve, enquanto o revestimento ainda está quente, ajudando a estabilizar o achatamento e a tensão do grão. Ao final dessa etapa, o couro surge com uma superfície durável e dimensionalmente estável, protegida contra atrito, exposição à luz e desgaste mecânico durante o uso. Uma vez que o revestimento esteja seco e a superfície atinja um estado estável, cada pele é transferida para a área de inspeção. Aqui, os técnicos examinam a uniformidade da cor, a planicidade da superfície, a adesão da camada de acabamento e detectam pequenos defeitos, como arranhões, manchas ou vincos presos dentro do filme de polímero. Peles que não atendem ao padrão são devolvidas à linha de correção, enquanto as peças aprovadas são classificadas para corresponder a categorias de produtos específicas. Após a inspeção, o couro é pendurado em grandes varais de secagem para estabilizar sua forma. Ao suspender as peles, a superfície fica livre, evitando vincos e permitindo que a camada final cure completamente. Quando a superfície atinge a adesão ideal, os couros passam para a seção de embalagem. Cada peça é disposta horizontalmente, intercalada com folhas protetoras entre as superfícies de grão e envolta em película de barreira contra a umidade para manter a estabilidade durante o transporte. Antes de sair da fábrica, cada lote é etiquetado com códigos de rastreabilidade e especificações técnicas para garantir a consistência em toda a cadeia de suprimentos. De fazendas de gado a linhas de processamento químico e de tratamentos mecânicos precisos até os revestimentos protetores finais, a jornada de um couro bovino é uma transformação completa construída sobre técnica e disciplina. Cada etapa contribui para a durabilidade, a estética e o valor econômico de um material que acompanha a humanidade há séculos. Se você quiser explorar os processos ocultos por trás de outros materiais do dia a dia, inscreva-se no canal Fábrica Industrial. Há muitas outras histórias importantes sobre a indústria pela frente.